Olá, eu sou Luciana Barros Oliveira, eu sou endocrinologista e sou coordenadora do Ambulatório Transsexualizador do UPS, porque sou professora, na Universidade Federal da Bahia, e sou a endocrinologista responsável pelos atendimentos no SEDAP, que é ligado à Secretaria de Saúde do Estado, aqui em Salvador. Eu vim falar um pouquinho sobre como funciona o ambulatório transexualizador. Esse ambulatório, ele atende pessoas transgênero que estão dentro de um guarda-chuva, digamos assim. Então aqui eu tenho os homens trans, que são identidades masculinas, as mulheres trans e travestis, que são identidades femininas, e pessoas não binárias também, né? Pessoas que não se identificam nem com masculino, nem com feminino, ou que se identificam um pouco com masculino, um pouco com feminino. E esses ambulatórios, eles visam atender a uma portaria do Ministério da Saúde, que foi publicada inicialmente em 2008, e depois essa de 2008 é revogada e passa então a valer a de 2013, né? Essa portaria é uma portaria que norteia o atendimento, tanto na rede de atenção especializada, quanto também na atenção integral à saúde dessa população, né? Uma portaria que teoricamente era bem completa, só que à medida que a gente foi atendendo as pessoas, foi visto que realmente é uma portaria que ainda tem muitas falhas e ela já está em processo de revisão. Inclusive, nós temos uma reunião agora 28 e 29 de novembro de 2023 para poder fazer uma revisão dessa portaria para sair uma versão atualizada, já que a anterior tem 10 anos já. Bom, o perfil dos pacientes que frequentam os nossos serviços, a gente tem basicamente pessoas, a maioria são pessoas negras, porque a Bahia realmente tem maioria de população negra. Nós temos pessoas de classe média baixa, né, e classe baixa mesmo, né, inclusive algumas pessoas que moram em rua, né, e a gente tem algumas situações realmente de vulnerabilidade alimentar de alguns indivíduos. Realmente é uma questão, um desafio muito grande, mas nós também temos pessoas com poder aquisitivo melhor, que têm planos de saúde, ou que poderiam pagar atendimento em consultório privado, mas preferem acompanhar no SUS pelo atendimento multi e interdisciplinar e por ter preferência por um ou outro profissional, né? A idade são pessoas jovens, a maior parte. No ambulatório do UPS, a gente atende a maiores de 18 anos, né? Eu faço esses atendimentos com os residentes da endocrinologia, mas nós também acolhemos os adolescentes, já que em 2019 o Conselho Federal de Medicina lançou uma resolução, né? Publicou uma resolução em que autoriza o bloqueio puberal assim que ele comece. Ele cita lá, estágio 2 de Tanner, que para quem não está habituado é quando aparece o brotinho mamário ou o testículo ele cresce e passa a ter o equivalente a 4 ml ou mais. Então, nesse momento, a gente pode fazer um bloqueio de puberdade e eu vou manter esse adolescente bloqueado até os 16 anos. Eu não posso fazer hormonização cruzada, que é dar o hormônio sexual do gênero que aquela pessoa se identifica antes dos 16 anos. Por que isso? Porque tem trabalhos mostrando que no processo de identificação de gênero, e isso de todas as pessoas, não apenas pessoas trans, existe uma parte dessa identificação que é baseado na cultura, no meio onde você vive, na família que você é criada, na religião. Então, às vezes, a pessoa pode verbalizar que ela não se identifica com aquele gênero, que ela se identifica com outro gênero, pelo ambiente que ela tá vivendo. Então, se é uma pessoa que não gosta de casinha, de brincar de boneca, de comidinha, de rosa, quer jogar bola, quer subir em árvore, quer brincar de super-herói, e a família diz, não, mas isso é coisa de menino, então eu sou menino, né? Só que isso não quer dizer que a identidade de gênero é masculina. Ela simplesmente tem preferências por brincadeiras que naquela cultura, naquela sociedade, para aquela família, são brincadeiras de menino. E aí, na adolescência, quando a pessoa começa a se expor a um outro ambiente, conhecer outras pessoas, tem acesso a mais informação, né? Tem internet, com acompanhamento psicológico, que ele deve ser contínuo, né?
realmente uma fase de muitos desafios para todo mundo, e para uma pessoa trans são desafios extras, já que a nossa sociedade é muito transfóbica. A pessoa vai entender se ela é uma pessoa trans e vai ser um adulto trans, ou se ela simplesmente é uma menina que tem gostos diferentes ou é um menino que tem gostos diferentes e que tá tudo bem, né? Então, a gente tem dentro do UPS esses dois serviços. O de atendimento de adolescentes, que quem faz é o professor José Antônio Faria, Diniz Faria, e eu que faço o atendimento dos adultos. E no SEDAP, eu e mais uma outra endocrinologista, que é a Andresa Berlink, fazemos atendimentos só de adultos. Lá não tem, a única atendimento de adolescente lá é pediátrico. É atendimento de saúde de uma forma geral. A maior parte, como eu já falei, dos nossos pacientes são de Salvador, mas nós atendemos todo o estado, até porque tanto o SEDAP quanto o UPS tem esse perfil, né, de atender o estado da Bahia, mas ainda temos maioria de Salvador, até por uma questão de acesso à informação e também facilidade de acesso ao serviço. Algumas pessoas não sabem que elas têm direito ao TFD. O que é TFD? Tratamento fora do domicílio. Isso é um direito de todo cidadão brasileiro de receber atenção à saúde, que é a obrigação do Estado, onde quer que esse tratamento exista. Então, se ele mora num município no interior da Bahia e lá não tem condição de oferecer esse tratamento específico, seja para o que for, isso não é só para transgêneros não, tá? É para qualquer condição de saúde. A pessoa não tem condição de ser oferecido o tratamento, um médico vai, preenche o TFD e ele é então realocado, remanejado, encaminhado às custas do município, né, recurso do município, para ser atendido em outro local. Então pode vir para Salvador, se Salvador não tiver a condição, vai para uma outra capital que tenha condição de acolher a demanda daquele indivíduo. Então para transgêneros é a mesma coisa, eles têm direito de vir a Salvador para fazer o acompanhamento nos ambulatórios multidisciplinares, enquanto nós não temos ainda serviços em maior quantidade no interior. A gente sabe que já existem algumas iniciativas em alguns municípios, mas ainda não é uma iniciativa robusta que dê para realmente fazer um atendimento completo, um acompanhamento completo no interior. E em Salvador, acabou de ser inaugurado um outro ambulatório, mas ele só atende os munícipes de Salvador, que fica no Mundicentro da Carlos Gomes, e ele é um ambulatório especializado em atenção à saúde de LGBTs, tá? Não só pessoas trans. Então, qualquer LGBT tem um atendimento especial lá, mas também a população trans, e isso foi uma iniciativa muito bacana da Prefeitura de Salvador, que há muitos anos vem sendo uma grande parceira na atenção à saúde dessa população que está tão vulnerável em vários aspectos, né? Bom, o que tem para ser oferecido nos serviços? Então, na portaria do Ministério da Saúde, existe uma equipe mínima, que nessa equipe mínima a gente vai ter alguém profissional de enfermagem, profissional de serviço social, médico, um psicólogo ou psiquiatra, né? E para atendimento cirúrgico, a gente também vai precisar de ginecologista, urologista, cirurgião plástico. Isso é equipe mínima, mas obviamente várias outras demandas de saúde são necessárias, até porque as pessoas trans, pelas violências que elas podem sofrer em espaços de saúde, inclusive, de não ter nome social respeitado, de não ter profissional capacitado, ou que entenda sobre transgeneridade, que não sofra uma violência pela religião do profissional. Então, é muito complicado, às vezes, esse atendimento nas unidades básicas de saúde. Mas, mesmo assim, a Prefeitura de Salvador fez uma capacitação e em cada distrito sanitário de Salvador existe uma unidade que eles têm uma expressão, mas é como se fosse amiga do LGBT. E nessas unidades tem o profissional que é referência. Então, se a pessoa não for bem atendida, sofrer algum desconforto, ela pode procurar esse profissional. Então, nos ambulatórios, a gente tem as equipes mínimas e outros profissionais. Então, claro que no SEDAP a gente tem menos opções, porque o SEDAP é uma unidade de atenção secundária do SUS da Bahia, né, da CESAB, mas o UPS tem todas as especialidades que a gente tem para oferecer na medicina e também
outros profissionais que também trabalham lá. O acesso às cirurgias, né? Que a gente sabe que muita gente tem interesse nas cirurgias. Então, é importante, a gente construiu alguns critérios agora que a gente começou a fazer as cirurgias. Em agosto foi feita a primeira redesignação sexual lá no UPS, que foi feita por Dr. Birajara Barroso, urologista. Mas a gente já tinha feito outras cirurgias de pessoas trans. Elas só não tinham sido dentro do processo transexualizador, né? Teve paciente que foi operado por judicialização, teve paciente que foi operado porque estava dentro de um projeto de pesquisa, que eu vou falar daqui a pouquinho. Então a gente já tinha, e as pacientes de face também, que a gente também é uma outra cirurgia que a gente tem para oferecer, que não está dentro da portaria do Ministério da Saúde e que por isso a gente conseguia ofertar regularmente. Os pacientes fazem um acompanhamento, então para serem submetidos a cirurgias dentro do processo transexualizador, existem alguns critérios mínimos. Então, pela portaria do SUS, a pessoa tem que ter no mínimo 21 anos, mas no Conselho Federal de Medicina tem que ser acima de 18. Então, no serviço privado, uma pessoa maior de 18 pode ser operada, mas no SUS, só acima de 21 anos. Os pacientes têm que ser acompanhados nesses dois ambulatórios, ou no UPS ou no CEDAP, pelo menos por enquanto, até os outros serviços se estabelecerem. Tem que ser da Bahia, né? Tem que ser cidadão de algum município do estado da Bahia, até porque enquanto a gente não recebe a habilitação do Ministério da Saúde para o atendimento hospitalar, ou seja, para as cirurgias, o que a gente tem hoje é uma habilitação ambulatorial para atender apenas a parte clínica. Quem está bancando essas cirurgias, quem vai financiar, custear as cirurgias é a CESAB. Então tem que ser munícipe da Bahia, né? De alguma cidade da Bahia. Nós decidimos que vamos dar prioridade por idade. A gente sabe que a expectativa de vida da população trans é de apenas 35 anos e realmente é a maioria da nossa população, né, que a gente atende. Mas nós temos alguns homens trans ali perto de 40, um pouco mais de 40 anos, 50 anos. E nós temos mulheres trans com mais de 60. Então, essas pessoas vão ter prioridade em relação às cirurgias, até porque elas têm mais tempo de sofrimento, mais tempo de vida na transgeneridade. Então, elas têm uma necessidade maior, digamos assim. E assim ficou decidido. Além disso, a gente também vai priorizar as pessoas que têm mais tempo de acompanhamento. Então, quem chegou primeiro nos ambulatórios vai ter prioridade. Então, na hora de por idade, pariu. Quem tiver mais tempo vai primeiro. Tem que estar em acompanhamento regular. Então, tem gente que apareceu lá em 2017, quando eu comecei a atender, e aí ficou anos sumida e aparece agora. Não vai contar de 2017, porque por razões óbvias, né? Então, tem que ter acompanhamento regular. Na portaria do Ministério da Saúde, eles determinam que a pessoa tem que ter, no mínimo, 2 anos de acompanhamento psicológico. E isso não é com foco em diagnóstico de transgeneridade nem nada do tipo, mas sim para poder a gente determinar, a gente preparar aquela pessoa para viver nesse outro corpo, porque a gente entende a identidade de gênero, mas a pessoa nunca viveu num corpo cirurgiado. E quais são essas expectativas? Às vezes a pessoa tem um desejo de ter um corpo igual ao de uma pessoa cis, e isso não é possível. Por melhor que seja o cirurgião, é impossível chegar num corpo igual ao de uma pessoa cis. A pessoa às vezes tem uma expectativa ou tem um desconhecimento das consequências daquela cirurgia, que as cirurgias têm complicação. Existe um percentual de cirurgias e de recirurgias, inclusive. Tanto que na portaria do Ministério eles também pagam por reabordagens, porque é muito comum precisar fazer alguma cirurgia complementar, porque no primeiro procedimento não deu 100% certo, e isso não é culpa do cirurgião, é a questão da dificuldade do procedimento, de você fazer realmente uma redesignação sexual. Você pegar um corpo com uma genitália masculina e feminilizar essa genitália completamente para ter função, né? Para ter função sexual, para micção. Então tem vários desafios aí nessas cirurgias.
Bom, e obviamente a pessoa tem que assinar um termo de consentimento livre e esclarecido, mostrando que ela tem consciência de qual é a cirurgia que ela vai ser submetida, os riscos dessa cirurgia e tudo mais. Quais são as cirurgias que a gente tem para oferecer? Então, eu tinha falado dos atendimentos ambulatoriais, dos profissionais, mas a gente também tem para oferecer algumas cirurgias, as que estão previstas dentro da portaria do Ministério da Saúde, vão ser oferecidas, que são a retirada das mamas dos meninos trans, a colocação de prótese de silicone das mulheres trans, né, que precisarem, porque muitas a mama vai crescer, vai ficar belíssima, igual a de uma mulher cis, mas outras não. Então, a colocação de prótese de silicone está prevista no SUS apenas nessa condição, já que se entende que a cirurgia da pessoa trans não é uma cirurgia estética, né, uma cirurgia de afirmação de gênero. É oferecida também a cirurgia de plástica da tireoide, que é para o pomo de Adão. A cirurgia de redesignação sexual, que é o nome oficial da cirurgia da genitália, que pega a genitália das mulheres trans e travestis e faz a feminilização delas. E a cirurgia de retirada de útero, ovário e vagina, né, trompas e vagina dos homens trans, né? Então isso tudo está previsto. Mas, obviamente, existem outras cirurgias. Então, a gente também tem cirurgia de feminização facial, que é feito pelo grupo da bucomaxilo. Nós temos cirurgia para adequação da voz, que chama glotoplastia, porque o atendimento fonoaudiológico, que também é oferecido lá no UPS, né? Nós temos uma professora da fono, que é Maria Lúcia Masson, e Gabriel, que faz os atendimentos, que é um fonoaudiólogo. Eu esqueci o sobrenome de Gabriel agora, mas o primeiro nome é Gabriel. Eu depois escrevo aqui qual é o sobrenome dele. A gente tem o atendimento fonoaudiológico, mas às vezes, com fonoterapia apenas, você não consegue fazer uma adequação da voz, e daí nós temos a possibilidade de fazer cirurgia da prega vocal para tentar adequação da voz, que é a doutora Érica que faz isso. E das cirurgias, as outras cirurgias eu não tinha falado os nomes. Então, na urologia é Dr. Birajara Barroso. Na ginecologia, quem faz o atendimento clínico é Itana Passos. E quem faz as cirurgias é Renata Brito ou Dr. Getúlio, que eu também esqueci o sobrenome. Na plástica, a gente ainda tá trabalhando, a gente ainda não começou a fazer cirurgias plásticas, mas é Dr. Valber Menezes que tá à frente e Rosana Frepong, que também vai ser uma das cirurgiãs responsáveis pelas cirurgias plásticas das pessoas trans. O pós-operatório, a gente precisa manter um acompanhamento de pelo menos um ano, inclusive acompanhamento psicológico por pelo menos um ano, que é uma forma de ajudar essa pessoa nessa adaptação a esse novo corpo, a uma nova função sexual, a uma outra forma de se relacionar com as pessoas, né? Bom, em relação aos atendimentos, realmente tem sido muito interessante. Uma das coisas, assim, para mim foi um grande desafio atender a população trans, apesar da minha formação ser endocrinologia reprodutiva, e eu já trabalho com a população que as pessoas entendem como intersexo, e que na medicina a gente usa um outro termo. Eu trabalho com a população intersexo há mais de 20 anos. Então, a questão do adequar um corpo a uma identidade de gênero que não necessariamente tem a ver com o sexo biológico, para mim já era uma área mais confortável. Mas a população trans, ela traz outros desafios, né, que a gente tem trabalhado. Atualmente, a gente tem uma equipe e tem pessoas cada vez mais interessadas em prestar atenção à saúde a essa população, que é uma população extremamente carente e foi negligenciada durante muitos anos. A gente tem, claro, o preconceito em alguns espaços, mas isso já, pelo menos nos espaços que a gente trabalha, foi feita toda uma capacitação, desde a portaria, recepção, segurança, aos zeladores, todo mundo, pessoal da limpeza, né? Todo mundo fez capacitação nas enfermarias para receber o pessoal que vai ser submetido à cirurgia, centro cirúrgico, para que haja realmente uma adequação de linguagem e que as pessoas entendam que elas estão ali como técnicos e não para julgamento de valor, para se aquele é uma situação em que a pessoa
concorda ou não concorda, né? Não cabe nessa situação. E nós estamos desenvolvendo várias pesquisas, né? Eu hoje tenho 12 alunos de iniciação científica, uma orientanda de doutorado, e a ideia é justamente crescer cada vez mais esse grupo de pesquisa com áreas específicas, já que tem muita carência de dados científicos em relação à saúde da população trans, muitas informações que a gente acaba trazendo de população cis, muitas coisas que a gente acaba fazendo intuitivamente, baseado na experiência médica, né, do que a gente faz em outras condições de saúde na medicina, mas que não tem dados específicos em relação à população trans. Então, a gente oferece, mas obviamente não é obrigatório ninguém participar. Quem não quer participar não tem problema nenhum, o atendimento continua sendo igual, mas é importante falar sobre essas pesquisas. E em relação à medicação, que também é uma outra questão, até por a vulnerabilidade socioeconômica da população, o UPS dispensa praticamente todas as medicações que a população trans precisa, porque a gente tem um recurso que vem do Ministério da Saúde, especificamente para os adultos trans, tá? Infelizmente, na portaria não previa, né, a de 2013, adolescentes, então a gente ainda não consegue disponibilizar para os adolescentes. Mas, para os pacientes do SEDAP, que não podem pegar medicação no UPS, atualmente os que são munícipes de Salvador, a Prefeitura de Salvador está disponibilizando as medicações lá no ambulatório do Multicentro da Carlos Gomes. Então, quem acompanha com a gente no SEDAP vai continuar acompanhando. Eu faço uma documentação específica, envio e eles dispensam, eles conseguem pegar a medicação lá. Mas ainda temos o desafio da medicação para quem é de municípios do interior da Bahia, que não vão poder pegar no Multicentro da Carlos Gomes. Então, a gente ainda tem muito o que caminhar. Eu fico muito feliz de ver o interesse crescente de múltiplos profissionais na área da transgeneridade. Inclusive, eu acho extremamente importante a iniciativa de colocar nas disciplinas da faculdade, das faculdades, né? Não só das áreas que vão lidar diretamente com a população trans, que são essas profissões de equipe mínima, mas também todos os profissionais, né? Já que a população trans, a pessoa trans, ela vai precisar de um atendimento. Ela vai ter problema oftalmológico, ela vai precisar de um nutricionista, ela vai precisar de um personal trainer ou de um professor de educação física para orientar a atividade física. Então a gente tem múltiplas, vai num contador, né? Então é importante que a gente realmente fale sobre isso para que a gente consiga melhorar a vida dessas pessoas, né? E aí eu fico muito feliz, parabenizo as iniciativas dos professores que estão querendo trazer realmente esse conteúdo para suas disciplinas e fico à disposição para esclarecer qualquer dúvida.